A resposta de Deus a Jó, a conversa secreta que foi ocultada da Bíblia. E se a lição mais famosa de toda a Escritura fosse um véu? E se a virtude da paciência que nos ensinaram a admirar em Jó fosse, na verdade, a distração? A cortina de fumaça usada para esconder uma verdade tão profunda e talvez tão perigosa que foi deliberadamente ocultada? Por milênios, fomos ensinados a aceitar a história. O homem bom que sofre, que questiona e que, ao fim, é recompensado por sua fé silenciosa. Mas há um silêncio nesta história que não é o de Jó. É o silêncio dos que vieram depois, o silêncio dos que traduziram, dos que editaram, dos que escolheram o que deveria ser lido e o que deveria permanecer oculto. O sagrado mistério existe para fazer as perguntas que não foram respondidas. E a pergunta de hoje é a mais fundamental de todas. O que realmente aconteceu no diálogo entre Jó e o Criador? Este não é um vídeo sobre a paciência de Jó. É um mini documentário sobre a verdade que foi removida. Hoje revelamos a resposta de Deus a Jó, a conversa secreta que foi ocultada da Bíblia. Vamos expor por que a resposta de Deus foi considerada tão radical, tão perturbadora para a ordem estabelecida, que ela teve que ser suavizada, reinterpretada, esquecida. O que você está prestes a ouvir não é confortável. Não é uma lição de catecismo, é um mergulho no coração selvagem da espiritualidade. Se você fechar esta janela agora, se você escolher a ignorância confortável, você permanecerá para sempre com a versão censurada da verdade. Você continuará a sofrer sem entender o propósito, assim como os amigos de Jó. Mas se você ficar, se você tiver a coragem de Jó para não aceitar respostas fáceis, o que você descobrirá aqui não pode ser desvisto. A sua compreensão da dor, da justiça e do próprio Deus será irrevogavelmente alterada. A jornada começa agora. O mundo em que vivemos repousa sobre um pacto silencioso, um acordo que fazemos com a realidade desde a infância. Se você for bom, coisas boas acontecerão. Se você plantar justiça, colherá recompensa. Se for mal, colherá sofrimento. Esta é a teologia da retribuição. É a base de quase todas as estruturas morais. É a lógica que os amigos de Jó usam para atormentá-lo. Confesse, Jó, eles dizem. O que você fez para merecer isso? Ninguém sofre sem motivo. Este é o primeiro véu do mistério. A crença de que o universo é uma balança comercial, onde depositamos boas ações e esperamos que Deus nos pague com bênçãos. E então, a realidade intervém. Olhe para o mundo. Olhe para a sua própria vida. Esta regra é verdadeira? Vemos homens cruéis prosperando em torres de marfim e vemos almas gentis devastadas pela doença. Vemos a mentira reinar e a verdade ser crucificada. E então, olhamos para Jó. O texto é claro. Ele não era apenas bom, ele era íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Ele era o ápice da moralidade humana. E, no entanto, é este homem que é escolhido para a desolação total. Isso não é um teste, é um colapso. O que acontece quando o homem mais justo sofre a dor mais injusta? A lógica do universo quebra. O pacto silencioso é rasgado em pedaços. E somos forçados a enfrentar as perguntas terríveis que se escondem sob a superfície da nossa fé. Deus é injusto? Ou pior, Deus é indiferente? O universo é apenas um caos sem sentido, girando no vazio? A nossa fé, nossas orações, nossa moralidade são inúteis? Esta é a verdadeira agonia de Jó. Não é a sarna em sua pele, não é a perda de seus filhos, por mais devastadora que seja. É a perda do sentido, é o colapso de sua realidade. Os amigos de Jó tentam consertar sua dor com lógica. Eles tentam remendar a teologia quebrada. Eles oferecem respostas,
Mas as respostas deles são pequenas demais. Elas são respostas para um mundo ordenado, e Jó foi jogado no coração do caos. E é aqui que Jó se revela. Ele rejeita a lógica deles. Ele se recusa a aceitar uma mentira confortável. Ele não quer explicações. Ele não quer teologia. Ele quer Deus. Ele quer uma audiência com o próprio Criador. Ele não busca alívio. Ele busca a verdade, mesmo que ela o destrua. E é esta demanda que nos leva ao primeiro segredo oculto da história, o verdadeiro papel do acusador. Para entender a conversa secreta, primeiro devemos entender o catalisador. A maioria lê o início do livro de Jó e acredita ver um personagem familiar, o diabo, o adversário de Deus, a fonte de todo o mal, rastejando do abismo para propor um jogo sádico. Esta é a primeira e talvez a mais profunda das verdades ocultadas. O texto original não usa a palavra Satanás como um nome, não como o conhecemos hoje. Mergulhemos nos rolos antigos, no hebraico original. A palavra usada é Ha-Satan. Preste atenção ao prefixo Ha. Em hebraico, Ha é o artigo, significa ó. Não é um nome, é um título, é uma função. Ha-Satan não significa o maligno, significa o acusador, o adversário, ou mais precisamente, o promotor. Este ser não é um demônio de chifres governando um reino de fogo. Ele não é o inimigo de Deus. Onde o encontramos? No inferno? Não. O texto diz que ele veio no meio dos filhos de Deus para se apresentar perante o Criador. Ha-Satan, o acusador, é um membro da corte celestial. Ele é o agente divino do caos ordenado. Seu propósito não é corromper, mas testar. Ele é o olho que procura a falha. Ele é a voz que questiona a integridade. Ele não é a doença. Ele é o sistema imunológico cósmico que ataca o que parece fraco para ver se é genuíno. E este acusador olha para a teologia quebrada que discutimos, a lógica da retribuição, e ele a usa como sua principal evidência. Ele se vira para o Criador e aponta para Jó. Ele diz: veja este homem, você o abençoou. Você construiu um muro de proteção ao redor dele, de sua casa, de tudo o que ele tem. Ele te serve porque compensa. Aqui está a pergunta que Ha-Satan coloca diante do trono, a pergunta que desencadeia todo o drama cósmico. Doth Job fear God for naught? Jó teme a Deus debalde? Ele serve a você por nada? Ele te ama pelo que você é ou pelo que você dá? O acusador argumenta que a fé de Jó, e por extensão a fé de toda a humanidade, é meramente transacional. É um contrato comercial. Eu te dou louvor, você me dá proteção. Ha-Satan está de fato acusando Deus de subornar a sua própria criação. Ele alega que a fé não é real. É apenas interesse próprio. Esta não é uma aposta sádica. É um processo judicial cósmico. O acusador está desafiando a própria fundação da relação entre o Criador e a criatura. Ele está dizendo: sua criação é uma farsa, tire o suborno, e ele te amaldiçoará na tua face. E o Criador permite. Por quê? Porque a verdade deve ser conhecida. A fé transacional, a teologia da retribuição, precisa ser quebrada, queimada, reduzida a cinzas para que algo mais verdadeiro possa emergir. Deus não está apostando em Jó. Deus está confiando em Jó. O Criador tem tanta fé em sua criação que permite que ela seja testada até o limite da existência. O acusador recebe permissão, ele ataca a propriedade, ele ataca a família, ele ataca o corpo, ele lança sobre Jó o caos do universo, retirando a lógica da retribuição. E então ele desaparece. Ha-Satan não fala novamente, ele não precisa, seu trabalho está feito. O véu da teologia fácil foi rasgado, o palco está montado, o acusador acendeu o fogo, mas ele não é o protagonista.
O verdadeiro conflito, a verdadeira agonia, não é entre Jó e o acusador. O acusador foi apenas o instrumento que quebrou a realidade. A verdadeira batalha, a que é quase insuportável, é entre um homem justo, deixado em cinzas, e o profundo, ensurdecedor e agonizante silêncio de Deus. A imagem que nos foi vendida, a imagem que foi cuidadosamente esculpida ao longo dos séculos, é a de um homem sentado em cinzas, suportando sua dor em silêncio. Um monumento à passividade, um símbolo da aceitação resignada. Esta imagem é a maior de todas as farsas, é a distração mais eficaz já criada para esconder o verdadeiro poder deste texto. Pois o Jó que encontramos nos rolos antigos não estava em silêncio, ele estava rugindo. O Jó real, o Jó do texto original, não é um santo de gesso passivo, ele é um homem em chamas. Ele é a encarnação da dor humana que se recusa a ser silenciada. Nós precisamos, neste momento, ter a coragem de ler o que ele realmente disse. O que os censores da paciência tentaram apagar. Quando seus amigos o encontraram, eles se sentaram com ele em silêncio por 7 dias e 7 noites. Mas então, Jó abriu a boca. Ele não agradeceu a Deus pela provação. Ele não disse, eu aceito. Ele amaldiçoou. Ele amaldiçoou o dia em que nasceu. Ele gritou contra a luz que o viu. Ele questionou por que não lhe foi permitido morrer no ventre de sua mãe. Ele olhou para os céus e não viu um pai amoroso. Ele viu um caçador. Ele acusa Deus de tê-lo cercado, de tê-lo transformado em um alvo para suas flechas, de vigiar seus passos e caçá-lo como um leão. Isto é paciência? Não. Isto é blasfêmia? Os seus amigos, os homens da teologia quebrada, certamente pensaram assim. Eles correram para defender seu pequeno Deus. Eles tentaram calar Jó. Eles o acusaram de pecado oculto. Eles tentaram forçá-lo a caber de volta na caixa da retribuição. Confesse, e a dor parará. E aqui, neste exato ponto, encontramos a segunda e mais profunda verdade oculta, o verdadeiro milagre de Jó. A verdadeira fé de Jó não foi sua submissão, foi sua audácia. Os amigos de Jó tinham uma fé pequena, uma fé frágil, uma fé baseada em regras que precisava de um universo previsível. O Deus deles era um contador que podia ser controlado por rituais e bom comportamento. A fé de Jó era de um tipo diferente. Sua fé era tão vasta, tão profunda, tão real, que ele se recusou a aceitar um Deus menor. Ele se recusou a acreditar em um tirano cósmico. Sua fé era tão autêntica que ele acreditava ter o direito de confrontar o Criador. Ele estava dizendo, eu te conhecia como justo. O que vejo agora não é justiça. Você ou eu estamos errados. E eu exijo uma resposta. Esta é a batalha mais santa de todas, a batalha pela autenticidade. Jó se recusou a fingir. Ele se recusou a recitar orações vazias. Ele se recusou a mentir para si mesmo ou para Deus, dizendo, eu aceito, quando sua alma gritava, isto está errado. Quantos de nós, em nossa própria noite escura da alma, ousamos ser tão honestos? Ou apenas recitamos as palavras que nos ensinaram, esperando que a dor vá embora? Jó nos ensina que a verdadeira espiritualidade não é evitar a escuridão, é gritar nela até que a luz seja forçada a responder. O acusador iniciou o fogo, mas é o silêncio de Deus que o alimenta. Jó está em seu ponto mais baixo. Ele rasgou a teologia de seus amigos. Ele amaldiçoou sua própria existência. Ele acusou o Criador de injustiça. Ele está nu, em cinzas, tendo esgotado toda a lógica e toda a linguagem humana. Ele não tem mais nada. E é apenas aqui, no momento em que a queixa humana atinge seu volume máximo, no momento em que o homem esgota seu próprio ego e sua própria dor, o silêncio muda, o acusador se foi, os amigos estão emudecidos, o homem esgotou sua fúria.
O vazio está completo, e é apenas neste vazio absoluto, neste silêncio ensurdecedor que se segue ao grito mais honesto, que a verdadeira resposta pode começar a se formar. Não da lógica, não da teologia, não dos homens, das profundezas do caos que ele tanto temia, do centro giratório da tempestade. Uma voz finalmente se prepara para falar. Quando o homem espera por Deus, ele olha para o silêncio dos céus, para um trono dourado, para uma visão de paz. Ele espera uma voz gentil, uma explicação lógica, uma palavra de conforto. Mas a voz que responde a Jó não vem da calma, ela não vem da lógica, ela vem de dentro de um redemoinho, de dentro da tempestade, do coração do próprio caos que Jó acreditava ser a ausência de Deus. A forma da resposta já é a primeira mensagem. O Criador não está em um trono distante separado da dor. Ele é a energia selvagem da criação. Ele é a força que gira a galáxia e a tempestade. O caos que Jó temia era apenas outra face do divino que ele não conhecia. E desta tempestade a voz fala. E aqui, neste momento, está a verdade central que foi ocultada. A revelação que gerações de teólogos tentaram suavizar, porque ela aterroriza o ego humano. A voz do redemoinho não responde à pergunta de Jó, deixe que isso penetre. Jó passou 35 capítulos gritando uma única e agonizante pergunta. Por que eu? Por que eu, um homem justo, sofri? Qual é o meu pecado? O que eu fiz? É uma pergunta humana, é uma pergunta lógica, é uma pergunta legal. Jó quer levar Deus ao tribunal, e Deus ignora a pergunta inteiramente. Ele não diz, Jó, foi um teste. Ele não diz, mãe, foi Rassatã. Ele não diz, você precisava aprender a paciência. Ele não oferece nenhuma explicação para o sofrimento de Jó. Em vez de dar uma resposta, Deus começa a fazer perguntas, perguntas que quebram a mente. Onde você estava, Jó, quando eu lancei os fundamentos da terra? Diga-me se você tem tanto entendimento. Quem fechou o mar com portas quando ele irrompeu do ventre? Quem determinou os seus limites? Você já deu ordens amanhã? Você já fez a alvorada conhecer o seu lugar? Você pode amarrar as correntes das Pleiades ou soltar as cordas do Órion. Página após página, Deus não fala de moralidade. Ele não fala de justiça humana. Ele fala de cabras montesas dando à luz. Ele fala de corvos sendo alimentados. Ele fala da neve. Ele fala de luz e trevas. Ele fala de um universo vasto, selvagem e indiferente à lógica humana de merecimento. Muitos leem isso e veem um Deus que está se gabando. Um Deus que está humilhando Jó, dizendo, eu sou grande e você é pequeno. Que interpretação superficial, que véu grosseiro sobre a verdade. Esta não é uma repreensão, não é um ato de vaidade, é um reset cognitivo, é a própria conversa oculta. Deus não está se gabando, Ele está despertando Jó. Ele está quebrando à força a pequena caixa da realidade que Jó construiu. Jó estava preso em sua própria mente. Ele estava preso no eu. Eu sou justo. Eu estou sofrendo. Minha vida, minha dor. E o Criador, vindo do redemoinho, está essencialmente dizendo: você tem feito perguntas pequenas demais. Você baseou sua realidade inteira em sua própria experiência limitada. Deixe-me mostrar-lhe o resto. E então, Deus apresenta as estrelas do caos, o Behemoth e o Leviatã. Ele não os apresenta como monstros a serem temidos. Ele fala deles com orgulho, quase com afeição. Ele fala do Leviatã, a serpente do caos, como sua brincadeira. Esta é a parte que foi ocultada. Deus está mostrando a Jó que o universo que ele criou é tão vasto que ele inclui o caos. O Leviatã, o sofrimento, a dor, não são acidentes, não são erros. Eles não são a ausência de Deus.
Eles são parte intrínseca de uma ordem selvagem que a mente humana, com sua pequena balança de justo e injusto, não pode sequer começar a compreender. Deus não está respondendo à pergunta de Jó. Ele está aniquilando a pergunta. Ele está dizendo que a própria pergunta, por que eu sofri, é irrelevante. É a pergunta errada. É como uma única célula do corpo perguntando por que eu estou aqui, sem entender o organismo inteiro. A conversa secreta não é sobre a dor de Jó, é sobre a vastidão da realidade. A resposta de Deus não foi uma explicação, foi uma expansão. Ele estava quebrando a mente lógica de Jó, para que sua consciência pudesse finalmente enxergar. Vamos agora, com clareza, desenterrar a verdade que ficou sob as cinzas. A verdade que o redemoinho revelou e que a mente lógica, por tanto tempo, se recusou a ver. O problema de Jó, o problema de cada um de nós, é que vemos o mundo através de um buraco de fechadura. Nós o chamamos de justiça. Exigimos que a realidade, vasta e eterna, obedeça às nossas regras infantis de causa e efeito. Nós nos agarramos à crença de que o universo deve ser um tribunal moral, onde todo sofrimento é uma sentença e toda bênção é um salário. Este é o mundo de Jó antes da tempestade, um mundo pequeno, um mundo frágil, um mundo que quebrou ao primeiro toque do caos real. A demonstração de Deus, o que chamamos de conversa secreta, é a aniquilação dessa visão. O Criador usa o Leviatã e o Behemote, as forças indomáveis da natureza, como seus principais argumentos. Ele não diz que os controla, ele diz que se regozija neles. Ele está nos mostrando que o universo não é um jardim perfeitamente ordenado e seguro. É um ecossistema selvagem, pulsante, perigoso e glorioso. E o sofrimento, o caos, a dor que Jó experimentou, não é uma punição. É uma característica intrínseca desta realidade selvagem. Assim como a gravidade existe, assim como as tempestades se formam, assim como as estrelas nascem e morrem, o caos faz parte da ordem divina. O Leviatã não é um inimigo a ser morto. Ele é uma parte do oceano cósmico. Aqui está a verdade que foi ocultada, pois ela remove de nós o controle. Nós tentamos negociar com Deus. Jó tentou. Seus amigos tentaram. Nós tentamos. Se eu for bom, se eu orar, se eu fizer sacrifícios, o Senhor deve me proteger do caos. E a voz do redemoinho responde: não há negociação. A justiça humana não comanda o universo. Você não pode ser bom o suficiente para impedir um furacão. Você não pode merecer que a placa tectônica não se mova. Você não pode usar sua moralidade como um escudo contra a realidade. A dor de Jó não tinha um motivo lógico. Não foi uma punição por um pecado. Não foi uma lição pré-planejada. Foi simplesmente que o caos, que faz parte da criação, tocou a sua vida. O Leviatã emergiu das profundezas. E a solução, a revelação final, se o sofrimento não pode ser explicado, ele deve ser transcendido. A resposta para a dor não é uma explicação lógica. A resposta é uma expansão de consciência. Enquanto Jó permaneceu no eu, ele estava preso no inferno. Por que eu? Mas quando Deus forçou seus olhos a se abrirem para a vastidão do todo, para a dança do caos e da ordem, o eu de Jó se dissolveu. O objetivo da conversa secreta não era dar a Jó uma resposta. Era transformar o homem que fazia a pergunta. Não se tratava de entender por que ele sofreu. Tratava-se de se tornar um ser, uma consciência, grande o suficiente para conter esse sofrimento e ainda assim ver a beleza selvagem do Criador. A verdade oculta é esta: Deus não nos prometeu um mundo sem dor. Ele nos prometeu um mundo cheio de significado. Mas esse significado não é encontrado na lógica pequena, e sim na visão expandida,
E armado com esta visão, com olhos que agora viam o todo, Jó estava pronto para sua transformação final. Quando a voz do redemoinho cessou, o universo prendeu a respiração. O tribunal cósmico estava em silêncio. E Jó, o homem que gritou, que exigiu, que amaldiçoou, falou uma vez mais, mas esta não era a voz do homem em agonia. Não era o grito do ego ferido. Era a voz de uma alma que havia sido quebrada e refeita pelo fogo. A sua resposta é a chave final, o selo do mistério. Jó diz: eu te conhecia, apenas de ouvir, mas agora, os meus olhos te veem. Pense nestas palavras, sinta o peso delas. Ouvir é a fé dos outros, é a fé da teologia, dos sermões, das regras, da tradição. É a fé dos amigos de Jó, cheia de lógica e vazia de experiência. Ver é a fé do místico, é o contato direto, é a experiência inegável, é estar no redemoinho. No momento em que Jó viu, ele parou de perguntar. Ele não precisava mais de respostas lógicas. A lógica é um mapa. Ele havia sido levado ao território. E vendo a vastidão, vendo a si mesmo como uma única nota na sinfonia selvagem, ele diz: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Isso não é autoaversão. Esta é a morte do ego. Ele não abomina a si mesmo como criatura. Ele abomina o eu pequeno e arrogante que pensava que o universo lhe devia explicações. Ele se arrepende, não de um pecado, mas de sua própria miopia espiritual. E aqui, a transformação final acontece. O texto diz que o Senhor restaurou a sorte de Jó, quando ele orava por seus amigos. Que mistério é este? Não foi quando ele se arrependeu, não foi quando ele se calou. Foi quando sua consciência, agora vasta, pôde olhar para aqueles que o atormentaram com lógica e sentir compaixão por eles. Ele parou de vê-los como inimigos e os viu como ele era antes, cegos. Ao orar por eles, ele quebrou o ciclo final do eu contra o mundo e a restauração, o dobro de tudo o que ele perdeu. Isso não foi um pagamento. Isso não foi a teologia da retribuição voltando. Isso foi o resultado natural. Quando sua consciência se alinhou com a vasta energia criativa do universo, quando ele parou de lutar contra o caos e viu a ordem nele, ele se tornou um canal para essa mesma energia criativa. A restauração não foi uma recompensa. Foi uma consequência da sua nova visão. Esta é a lição oculta de Jó. A resposta para nós. A lição não é suportar a dor em silêncio, é confrontar a escuridão com honestidade absoluta, é ter a audácia de exigir a verdade. E a lição não é aceitar respostas fáceis, é expandir sua consciência até que a pergunta "por que eu?" se dissolva. Seu sofrimento buscador não é uma punição, é um convite, é o redemoinho chamando por você. É a sua chance de parar de apenas ouvir sobre o divino e começar a ver. É um convite para quebrar sua antiga teologia e encontrar a vasta, selvagem e gloriosa realidade do Criador. A pergunta que o sagrado mistério deixa para você não é "por que você sofre?". A pergunta é: você tem a coragem de Jó? Você tem a coragem de parar de pedir explicações lógicas para sua dor e, em vez disso, pedir visão?